Boa noite, vamos da igreja Paz do Salvador, Jesus Cristo, né? E a gente vai estar aqui mais uma vez, né? Não é em vão, nada é em vão, né? Quando a gente se prostra aos pés do Senhor para ouvir dele, aprender dele, às vezes é corrigido, né? Porque às vezes a palavra nos corrige, né? Ela nos dá um puxão de orelha, ela confronta a gente. Até essa semana eu comentei, né? Que a palavra que não te confronta não te muda, não te transforma. Ela tem que te confrontar. Para você ver o quão errado, às vezes pecador você é, para você querer transformar a sua vida e mudar e deixar ele claro, e fazer a mudança em você. E a palavra que eu estava meditando hoje é sobre os tipos de cristãos, tipos de pessoas que são de Jesus, que recebem Jesus, né? A posição delas diante do Mestre, diante do Salvador, como elas se comportam. E na verdade, na realidade, a gente vê isso no meio das igrejas, né? Eu quero ver essa passagem aqui para vocês em Lucas 10:38, Marta e Maria. Conhecida, né? Já até falei sobre ela, já preguei sobre ela, mas a palavra é viva e está sempre se renovando, está sempre nos vindo à mente, à memória, né? Porque Deus mostra situações que a gente sempre está voltando, né? E com isso a gente está aprendendo, está edificando a nossa vida. Aqui Jesus fala assim, Lucas 10:38, Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. 39. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. No 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se dele, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. No 42. Mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras proferidas pelo nosso próprio Mestre, né? Então, meditando a palavra aqui. No meio do povo de Deus, há dois tipos de pessoas que recebem Jesus, recebem na vida deles, mas nem todos têm essa escolha, porque na verdade, servir a Deus, ouvir a palavra, receber a palavra, estar sentado para aprender, para se alimentar, poucas pessoas fazem isso. Até diante da vida hoje, né? A vida corrida, agitada, as pessoas correm, trabalham, lutam, e isso é até uma estratégia do inimigo para tirar essa presença de Deus, né? Para tirar do verdadeiro caminho. Ela anda preocupada com muitas coisas que a vida tem, né? Trabalho, família, afazeres, e acontece uma coisa, acontece outra, mas não reserva aquele tempo diante do nosso Mestre para escolher a boa parte. Isso aqui é uma questão de escolha. O que nós estamos escolhendo? Nós estamos aqui hoje, somos de Deus, recebemos Ele na nossa vida como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas porque muitas vezes a gente não faz a escolha sábia como Maria fez. Escolher estar sentada aos pés do Mestre, ouvir e aprender dele, né? Isso aí a gente vê no meio das igrejas, né? A gente vê aqui, ó. Aqui tem palavra, aqui tem alimento, né? Mas nem todos priorizam esse relacionamento com Deus. É um relacionamento. Quando eu escolho estar sentado aos pés dele para ouvir, eu estou buscando nele conhecer a ele e me relacionar com ele. E desde o início da criação, ele sempre quis isso, se relacionar com a gente. Tanto é que nós falamos no podcast que dia, todos os dias da graça do dia, Deus vinha. Ele vinha lá do trono dele, vinha aqui para ter contato com Adão e Eva, né, para se comunicar com ele, para saber como foi o dia deles. Porque ele quer se relacionar com nós, somos nós que deixamos. Nós que deixamos de buscar, nós que priorizamos outras coisas que não são tão necessárias como Jesus falou. Essa vai ser mais necessária, essa é mais importante na nossa vida, porque essa vai nos conduzir ao caminho que nós estamos escolhendo hoje, que vai nos sustentar, vai nos dar força, vai nos dar alicerce, vai nos conduzir, porque ela é a direção, também a palavra fala que ela é a direção, ela é a luz para o nosso caminho, né? Quando a gente está recebendo, a gente está recebendo palavras, está recebendo o Espírito Santo, nos ensinando, nos convencendo, a gente vai se mudando, a gente vai transformando. Mas às vezes as coisas acontecem e as pessoas não priorizam esse relacionamento com Deus. É para chamar a atenção
atenção, chama a nossa atenção também, o que nós temos priorizado, o que tem sido mais importante. Família é importante, né? Mas se eu não estiver forte para na hora de luta, de provação, passar pelos problemas que a própria vida se encarrega de colocar na nossa vida, né? Eu não vou resistir quando vier o dia mau. E o dia mau vai para todo mundo. Todos nós vivemos um dia ruim, um dia mau. Tem um dia que a gente está alegre, tem um dia que a gente está chorando, tem um dia que a gente está feliz, vai ter um dia que a gente está meio apavorado, desesperado, né? Isso é natural, é do ser humano. É daqui, né? Da terra, né? Então, a palavra que me chamou a atenção hoje. Que cristão eu tenho sido? Que cristão você tem sido? Marta fez certo. Ela recebeu Jesus em sua casa. Nós temos na verdade, nós temos isso daí até uma necessidade, né? Essa ausência de ter alguma coisa, todo mundo procura, né? Na vida, né? Procura alguma coisa para preencher a vida dela. É o relacionamento com Deus. É a sua relação com o Salvador. E as pessoas não entendem isso. E quando elas recebem, elas não entendem que o mais necessário, elas estão desprezando. Está desprezando o tempo delas, está desprezando aquilo que está sendo oferecido a ela. Lembrando também que as pessoas não serão um dia condenadas pelos pecados que elas cometeram, mais graves que sejam, mas elas serão condenadas porque elas rejeitaram, elas recusaram o presente que Jesus deu para todos nós, né? Que é a dádiva da salvação eterna, né? Ele está oferecendo, ele fala, ele está aqui para nos dar, né? Ele está oferecendo, e a gente muitas vezes recusa estar na presença dele, estar diante dele, ouvir dele. Então, deixa eu falar para a nossa meditação. Marta, ele chamou a atenção de Marta, né? Por quantas vezes a gente tem chamado a nossa atenção? Às vezes a gente expressa, né? Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que, na verdade, quando a gente está aqui dando uma palavra, a gente sente de falar e não fala. Às vezes a gente sente de fazer alguma coisa e não faz. Quantas vezes a gente tem desprezado a palavra dele? Quantas vezes a gente tem desprezado a presença dele, né? E um dever, uma obrigação que ele nos delega. Porque todo mundo tem um chamado. A todo mundo é enviado para levar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quantas vezes pensamos, talvez Deus não quisesse usar a gente para lançar boa semente, para atingir uma alma, para atingir uma pessoa. Eu estava até olhando aqui, ó. Aqui no Lucas, no 10:16, ele fala assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quantas vezes Deus quis nos usar para levar a boa semente, a palavra, o evangelho, para atingir uma alma, quantas vezes a gente negou? Às vezes a gente não tem nem noção, né? Como a gente não tem noção também, quantas vezes Ele nos livrou também, né? A gente não tem noção do mundo espiritual. Então, hoje eu quero falar para a nossa meditação. Há dois tipos de cristãos, e Jesus chamou a atenção aqui de Marta, né? Marta, quantas vezes aqui, Marta chegou para Jesus e falou, né? Senhor, não te incomoda que ela deixe de servir só, como se o reino de Deus fosse desse mundo, fosse daqui, você só servir, mas não dessa forma. Quando você tem que sentar para ouvir, aprender, para preencher, você tem que se sentar e tem que fazer isso. Nós estamos aqui para servir o nosso próximo, mas como é que nós vamos dar aquilo que nós não temos? Como é que nós vamos oferecer aquilo que nós não temos, o alimento que nós não temos? Nós temos que nos encher. Temos que nos encher da palavra, temos que nos encher do Espírito, temos que nos encher da presença de Jesus. Ela chegou aqui para Jesus e falou: não te incomoda que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, porém, que me ajude. Quantas vezes a gente não reclamou com Deus também, né? Pai, está acontecendo isso, a gente fica chateada, fica nervosa, às vezes até critica Deus, né? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que tem que ser assim? Tudo é para o nosso aprendizado. Deus tem o controle de todas essas coisas, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o domínio. Ele pode todas essas coisas, e quando Ele permite que venha uma luta, venha uma provação, venha às vezes uma coisa que a gente está vivendo, que não é do nosso agrado, também não deve ser do agrado dele, mas é para a nossa, meditando o povo de Israel, né? Para a gente se voltar para Ele, né? Quantas vezes Ele dá um chapalhão, acorda, volta para mim, eu estou aqui, igual Ele falou aqui, ó. Marta, Marta, você está ansiosa, você está fatigada com muitas coisas. Deus não quer, a nossa estrutura não foi para aguentar tanta carga, tanta ansiedade, tanto nervosismo, tanta coisa igual ele mesmo fala, lança sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Igual ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Mas quando você não está se enchendo, para você ter essa base, para você descansar nele quando necessário, você lança sobre ele, você descansa, né? Ele está cuidando de mim. A palavra fala que ele está cuidando. E é engraçado, né? Quando a gente está vivendo uma situação que a gente ora, que a palavra, é engraçado como vem a palavra de repente, né? O Espírito Santo lembrando, né? Aquela palavra nos conforta, né? Aquela palavra nos dá uma esperança. E ela nos dá uma certeza que Deus é conosco. Que a gente vai passar, tudo na vida passa. Tudo na vida passa. A única coisa que não vai passar vai ser a palavra dele. A única coisa que não vai passar vai ser o propósito dele. Quando ele fala, eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Eu não vou além do meu propósito. Se for o propósito de Deus, ele permite. Se não for, ele não vai permitir. Então, a lição para mim. Estás ansiosa, fadigada com muita coisa. Não podemos andar ansiosos, afadigados, nervosos, cuidadosos com a vida, né? Igual ele fala aqui, uma só é necessária. Você tem a oportunidade de estar na minha presença, de se assentar aos seus pés, de ouvir de mim, aprender de mim. Ele fala que é necessária. E Maria, quando eu escolho isso, quando a Helena, a Silvana, o Rogério, está escolhendo a boa parte. E essa boa parte não lhe será tirada. Por quê? Porque é alimento para a nossa alma. Como nós alimentamos o nosso corpo, foi falado no podcast, nós alimentamos o nosso corpo, é necessário que a gente venha alimentar a nossa alma também. E cada dia que a gente vem, uma semente é lançada. Essa semente, quando você está passando por situações que a vida está levantando contra você, problemas, o que acontece? Essa semente, o Espírito Santo te lembra dela. Você chega diante de Deus, você começa a orar, você começa a falar. Eu tenho, por mim mesmo, porque às vezes eu estava reclamando, às vezes eu nervosa. E de repente vem a palavra, como se fosse um puxão de orelha, o Espírito Santo puxando a nossa orelha, mas a minha graça te passa. O que você está reclamando? A gente, às vezes, analisando, a gente é muito ingrato. Muitas vezes a gente não reconhece e não prioriza o que é mais necessário. Como Maria, vamos aprender a escolher a boa parte, porque essa não será tirada de mim, não será tirada de você, não será tirada de ninguém. Porque são sementes que essa semente, na hora que for necessário, o Espírito Santo vai fazer germinar em você. Ele vai fazer crescer em você, vai te alimentar, vai te sustentar, vai te proteger, vai te direcionar, vai te dar estratégias para vencer situações que às vezes você sozinha não conseguiria. Mas de repente te dá uma luta, uma estratégia, e você passa por aquela situação, você passa por aquela luta, e de repente a luta passou. Por quê? Porque você lançou sobre Deus, confiou, acreditou, e Ele operou na sua vida. Amém? Essa palavra deixa para nossa meditação hoje. Amém? Agradeço a Deus, agradeço a igreja. Obrigada. Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus.